Olá, amigo mecânico, meu nome é Antônio Carlos, faço parte da equipe de assistência técnica da Affini Automotiva. Neste programa vamos falar do sistema de suspensão de uma Ford EcoSport ano 2005 e vamos mostrar como fazer a desmontagem e também a montagem desses componentes. Bem, antes de tirar as rodas do veículo e levantá-lo no elevador, é importante fazer uma verificação com o peso do veículo sobre o sistema de suspensão. Então a gente, com o auxílio de uma alavanca, vai fazer a verificação se há alguma folga em algum componente, como por exemplo aqui o pivô ou as buchas de bandeja. Então aqui, com o auxílio de uma alavanca, a gente faz um esforço para verificar se há alguma folga. No pivô não há nenhuma folga. E aqui verificando as buchas da bandeja. Bem, aqui não foi encontrado nenhuma folga, mas é importante sempre frisar que se houver um guarda-pó rasgado, como por exemplo um guarda-pó do pivô, ou um guarda-pó do terminal de direção, ou até mesmo os guarda-pós das juntas homocinéticas, mesmo que não haja folga nesses componentes, se um desses componentes estiverem rasgados, é interessante efetuar a substituição. Agora a gente vai levantar o veículo a meia altura para fazer a verificação dos terminais e das barras axiais. Bem, agora com o veículo já a meia altura e antes de tirar as rodas, a gente faz a verificação de folgas dos braços axiais, dos terminais de direção e até dos coxins de amortecedor. Isso é importante porque depois de tirar da roda você não tem a alavanca para fazer essa verificação. Um detalhe importante também é fazer a verificação dos rolamentos de roda. Esses componentes, uma vez apresentando ruído, eles incomodam muito o proprietário do veículo. Uma maneira simples de fazer essa verificação é girando a roda. E à medida que fazemos esse movimento, é muito fácil de perceber as vibrações na mola de suspensão. Todo esse procedimento é muito importante porque ruídos e folga na suspensão podem ser facilmente atribuídos a outros componentes do veículo. Se tivermos um sistema de freio, por exemplo, tripidando, uma banda de rodagem deformada, bolhas nos pneus, rodas tortas. Então a gente faz uma filtragem dessas informações para que não comprometam o diagnóstico correto. Bem, é importante frisar que em alguns carros, na roda traseira, é possível fazer o ajuste da folga desses rolamentos. Bem, antes de fazer a retirada dos pneus do veículo, é sempre muito importante marcar a posição de trabalho, porque alguns pneus têm sentido de giro. E mesmo aqueles que não indicam o sentido de giro, uma vez eles trabalhando, eles tomam forma de sentido e você não pode fazer a troca de lado desses pneus. Um detalhe importante também é que se você não vai fazer o balanceamento desse carro, você tem que fazer uma marca aqui. Podemos usar o bico como uma referência. Não seja perdido o balanceamento da roda. Bem, antes da retirada do amortecedor do veículo, é interessante nós darmos uma olhada no sistema como um todo. Por exemplo, nós podemos verificar se a coifa do amortecedor se não rasgada. Nesse veículo, por exemplo, nós temos aqui o calço da mola, ele está fora de posição. Então é importante olhar para que seja feita essa substituição. Bem, agora vamos iniciar a desmontagem do amortecedor do veículo. É importante observar que nessa beleza do estabilizador existe um fio sextavado para que ao soltar a porta não seja danificado o guarda-porta. Então, com o auxílio de uma chave Allen 5, a gente pode segurar a parte do fuso para que não tenha esse problema.
O flexível de freio desse veículo é apoiado também nos suportes aqui no amortecedor. Então temos que tirá-lo e depois fazer um suporte para que o peso do conjunto não fique apoiado no flexível de freio. Feito isso, agora vamos soltar o parafuso que prende a base do amortecedor à manga da suspensão. Feito isso, agora vamos retirar o parafuso que prende o amortecedor à manga de eixo. Com auxílio de uma chave de 18 mm, podemos soltá-lo. Bem, para fazer o sacamento da base do amortecedor na manga de eixo, a gente vai utilizar uma marreta de borracha. Como havia dito no início, é importante que coloquemos um arame aqui para que esse peso não fique sendo suportado pelo flexível de freio. Cerâmica como suporte também é importante. Em alguns veículos corre-se o risco do eixo ser puxado de dentro do câmbio e desmontar a parte deslizante. Para ter acesso aos parafusos que fixam a parte superior do amortecedor, antes nós temos que fazer a remoção dessa barra, que é uma barra que confere maior rigidez à carroceria do carro. Bem, agora que já retiramos a barra, o acesso às portas aqui fica mais fácil. E agora, para retirar a última porta, é importante que a gente segure o amortecedor por baixo do paralama, porque todo o peso agora está sendo suportado apenas por essa porta.
importante, devemos prestar atenção para a hora da montagem, é que esse coxinho do amortecedor ele tem posição de montagem. Para esse veículo, nós temos essa seta que deve estar voltada para frente do carro e esse localizador aqui que ele deve estar coincidindo com essa marcação que existe aqui na carroceria do carro. Bem, após a retirada do componente do veículo, é importante que leve-o até uma bancada para que haja uma melhor fixação e fique mais fácil executar a desmontagem. Sempre muito importante também olhar todos os detalhes, como os calços de mola, o guarda-pó do amortecedor. Detalhe importante também o rolamento do coxim superior do amortecedor. Antes de efetuar o encolhimento da mola, é interessante que solte antes a porca para que haja uma pré-carga aqui, para que ela não fique girando aleatoriamente. Esse é o calço da mola que nós tiramos, então nota-se que ele está deformado e isso daqui ele causa ruído do atrito da mola com o prato do amortecedor. Então agora vamos instalar um novo calço da mola e um detalhe é que este ponto aqui ele serve para ser localizado aqui exatamente no ponto de apoio da mola. Bem, uma coisa importante de se observar na mola é se ela não está descascando já a tinta ou se há marcas de batidas entre um elo e outro. Quando a mola apresenta essas características, isso já indica que está na hora de fazer a substituição da mesma peça. Detalhe importante também é que a troca dessa peça é indicada a cada 2 trocas dos amortecedores, ou seja, a troca do amortecedor é indicada a cada 40 mil quilômetros. Sendo assim, a troca da mola pode ser a cada 80 mil quilômetros. Esse é o rolamento superior da torre do amortecedor. Sempre é muito importante verificá-lo se ele está girando livremente, uma vez que se ele apresentar alguma deficiência nesse funcionamento aqui, a direção do veículo pode se tornar bastante pesada. O guarda-pó do amortecedor, ele é fundamental para a vida útil da mesma peça. Uma vez que se ele estiver rasgado, começa a dar espaço para a entrada de impurezas, essas impurezas podem provocar riscos na haste e dessa forma, à medida que um desses riscos passarem por sobre o selo do amortecedor, pode acontecer o vazamento do óleo e a perda de ação dessa peça. E o batente do amortecedor, ele funciona como uma mola auxiliar, ou seja, se por acaso o amortecedor tender a chegar no final de curso,
ele vai amortecer esse impacto, não deixando com que a peça tenha batidas bruscas no final do seu curso de fechamento. Bem, no momento da montagem, é sempre muito importante prestar atenção se o código de aplicação da peça é o código do carro que a gente está trabalhando. Porque muitas vezes as peças são parecidas, porém elas não são iguais. Uma outra coisa que a gente sempre pede também é que o certificado de garantia seja preenchido no momento da aplicação, pois a garantia ela passa a ter validade a partir do momento da aplicação no carro. E essa etiqueta, ela sempre deve ser colada neste campo aqui do certificado de garantia, depois do mesmo já ter sido preenchido. Bem, esse é um amortecedor da nossa linha HG, que é um amortecedor pressurizado. Por isso ele vem com essa tira para que ele possa ser embalado. Então no momento da montagem é muito simples. Simplesmente tira-se essa tira e depois temos que fazer a equalização do amortecedor. Então nota-se que ao fechar a peça e ao abrir, percebe-se um vazio na mesma. Então temos que fazer essa equalização, não há um número fixo de vezes, apenas no momento que notar-se que a carga dele já está uniforme, significa que a peça já está pronta para ser montada. Um detalhe é que depois de fazer essa equalização, nós não podemos deitar novamente a peça. Então a partir desse momento, temos que mantê-la o tempo todo de pé. Um detalhe importante também, sempre que possível, procurar fixar a peça na morsa por um desses pontos e nunca pelo corpo do amortecedor. Bom, depois de ter feito a equalização do amortecedor, agora vamos montar os componentes que fazem parte do kit de reparo do amortecedor. É sempre muito importante, ao instalar um amortecedor novo, trocar também esse kit de reparo, porque uma vez que essas peças estão danificadas, ela acaba influenciando na vida útil do amortecedor. Um detalhe importante do batente, na dúvida de qualquer posição, lembre-se que sempre que o furo maior, ele vai para a parte da base do amortecedor. Para encaixar o rolamento no coxim superior, nessa parte de borracha, ela entra aqui de maneira bastante prensada, então é interessante passar uma pequena quantidade de vaselina aqui para facilitar essa montagem. Agora a gente já pode fazer a instalação do batente, do guarda-pó e do coxim na haste do amortecedor. Um detalhe importante é que o amortecedor da Nakata ele sempre acompanha uma porca nova, é uma porca de pressão que deve ser substituída.
Bem, é importante salientar que toda porta, todo parafuso tem o seu torque específico. Então deve ser sempre apertado, né, torqueado com um torquímetro. Bem, à medida que formos agora soltando o encolhedor de mola, é interessante que nós soltemos um pouco de cada lado para que a mola fique assentada perfeitamente aqui no calço. Bem, agora para a montagem da peça no veículo, mais uma vez é importante lembrar que existe posição de montagem. Então temos aqui essa seta que indica a dianteira do veículo e esse ponto que é o localizador que tem que coincidir com o furo que há na carroceria do carro. Então aqui já deixamos a peça alinhada e com as marcações nas suas devidas posições e vamos fazer a instalação na carroceria do carro. Bom, depois de efetuada a fixação na parte superior, agora a gente já pode efetuar a parte inferior do amortecedor. Então nesse momento já podemos tirar o arame que colocamos para suportar o peso da manga de eixo. Uma vez que já vamos colocar o parafuso que suporta a manga e fixa ao amortecedor. Bem, a máquina pneumática, é sempre importante lembrar que ela é muito útil no dia a dia, agiliza todo o processo de manutenção do veículo, mas a gente deve usá-la apenas para encostar o parafuso. Então a gente usa ela para encostar e depois a gente dá o toque final sem a máquina.
Agora recolocaremos o flexível de freio no suporte. E agora podemos já instalar a bieleta do estabilizador. Mais uma vez lembrando que tem um furo sextavado aqui na bieleta do estabilizador, que serve para que, ao apertar a porta, o fuso não gire e não estrague o guarda-pó da bieleta. Bem, agora para instalar a roda é interessante se lembrar que tínhamos feito a marcação inicial como referência o pino de enchimento. Essa marcação diz que fizemos aqui para que não perdesse a posição de balanceamento local da roda. Mais uma vez, utilizaremos a máquina pneumática apenas para encostar os parafusos, e lembrando que é sempre interessante fazer tanto o encosto dos parafusos quanto o aperto sempre em cruz. Bem, vale lembrar que todo o processo do lado direito é exatamente igual ao do lado esquerdo, sempre apenas lembrando, né, as posições de montagem. Agora, para finalizar a montagem da parte dianteira, a gente vai apenas fazer a instalação da barra, apertar os parafusos e o veículo já vai estar pronto na parte dianteira, faltando apenas a traseira, e depois encaminharemos para a parte do alinhamento. Bem, assim como nas rodas dianteiras, aqui também marcaremos a posição de montagem dessas rodas. E mais uma vez utilizaremos o bico de enchimento como referência. E também é sempre muito importante fazer a verificação das buchas do eixo traseiro. Essas buchas podem criar folga e esses barulhos facilmente são confundidos com outros componentes da suspensão. Já nas molas é sempre interessante olhar se não há o desplacamento da tinta ou se há batidas entre um elo e outro.
após a retirada da porca, temos que analisar os componentes um a um. Aqui temos um batente que já está bastante deteriorado. Podemos notar que ele começa a esfarelar e esses pedaços eles podem entrar no selo do amortecedor e ocasionar um vazamento. Os calços da mola ainda estão em condição de uso, poderão ser reutilizados e o guarda-pó também será substituído. Bem, o coxim também temos que verificar se a parte de vulcanização da borracha não se desprendeu do metal. Para isso a gente pode ter como auxílio uma chave de fenda ou Phillips e fazendo força a gente verifica se já há o desprendimento ou não. Bem, assim como no amortecedor dianteiro, no traseiro também a gente tem que fazer a equalização antes da montagem no veículo. E é sempre muito importante lembrar que uma vez feita a equalização, a gente tem que manter ele o tempo todo na posição vertical. Agora faremos a montagem do batente, do guarda-pó e do coxim, para posteriormente serem montados na haste do amortecedor. Bem, aqui como a mola ainda está em condição de uso, a gente apenas executou uma limpeza na peça e fizemos a montagem dela novamente. O aperto final do parafuso do amortecedor é sempre interessante fazer com o veículo apoiado no solo. Importante lembrar que usamos como referência o bico de enchimento do pneu, com essa marcação que fizemos aqui para não perder o balanceamento local da roda. Bom, finalizando a montagem do amortecedor traseiro, agora vamos apertar o parafuso de fixação já com o eixo em posição de trabalho.
Bem, amigo mecânico, eu sou Antônio Carlos e esse foi o programa sobre avaliação da suspensão e troca dos amortecedores da Ford EcoSport. Espero que tenha sido de bom proveito para todos, sucesso e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.